qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Querido Deus, nós estamos gratos pelo agir do Senhor no período do louvor. Querido Senhor, mas nós precisamos do teu agir também por meio da tua palavra. Tu sabes, ó Deus, que o que mais queremos é ouvir a tua doce voz, é ouvir, meu Deus, a tua palavra, que o teu Espírito fale ao nosso coração, que o teu Espírito, Senhor, como na oração de Paulo, Senhor, possa iluminar a nossa mente para entender aquilo que é a verdade, aquilo que é a palavra, aquilo que é a vontade do Senhor para a tua igreja em todas as épocas. Nós pedimos que o Senhor opere, ó Deus, usando, Senhor Deus, o pobre pecador, o pobre pregador, Senhor, na tua presença. Senhor, nós sabemos da nossa limitação e o quanto nós precisamos, Senhor, de que o Senhor, pela tua graça, me use, Senhor, para que seja colocado de maneira clara a tua verdade e o teu Espírito assim possa operar libertação, meu Deus, crescimento espiritual para toda a tua igreja aqui presente e os que estiverem, ó Deus, oportunidade de terem acesso a essa mensagem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. Meus irmãos, como eu disse anteriormente, quando nós iniciamos a mensagem na carta de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ela tem como tema a carta a igreja, corpo místico de Cristo. Nós começamos então, nos primeiros versículos, a mostrar como que Paulo apresenta a igreja, corpo místico de Cristo. E como que Paulo, quando fala de igreja, corpo místico de Cristo, ele não está falando de igreja por unidade bíblica, que nem lá existia. Ele não está falando da igreja católica, ele não está falando da igreja presbiteriana, ele está falando da igreja denominacional. Ele está se referindo ao povo do Senhor, a igreja que existiu no tempo eterno de Deus, no seu plano eterno, antes da criação do mundo, os eleitos de Deus, para compor essa igreja, já existia no plano de Deus, até que chegasse o momento, a plenitude dos tempos, como diz a palavra, e o Verbo se encarnasse. E a partir de Cristo, então, a sua igreja surgisse. Aprendemos como que a operação da Trindade manifesta na formação da igreja do Senhor. E como que o Espírito Santo de Deus passa a habitar a cada coração de cada cristão como um selo de garantia da nossa salvação. E nós então encerramos por aí nos primeiros versículos. E hoje nós queremos continuar falando da igreja, o corpo místico de Cristo, e mais baseado na oração de Paulo, nessa oração que Paulo fez pelos leitores, aqueles que iam ter acesso a essa carta, iriam ler a carta, iriam ouvir a carta, e a sua oração era para que Deus pudesse iluminar os corações, concedendo sabedoria espiritual, entendimento, ou em algumas versões, espírito de revelação, para que as pessoas pudessem compreender aquilo que ele queria ensinar e que ele estava ensinando, como os demais apóstolos, como revelação de Deus para a sua igreja, para o seu povo, em todo o tempo.
é importante nós falarmos sobre o que é a igreja. Por quê? Recentemente, alguém que congregava conosco nos deixou, e a justificativa dela foi que antes aqui não era igreja, agora passou a ser igreja. Então não fazia mais sentido para ela continuar conosco. Então nós percebemos que muitas pessoas têm essa confusão de entender o que é a igreja, o corpo de Cristo. E pregar não é fácil. Porque quando nós pregamos, o pregador que se preza pela verdade, pela palavra de Deus, às vezes vai ter que tocar em temas sensíveis. E que às vezes vai mexer com as pessoas. Mas quando a palavra de Deus, quando a verdade ela é explanada, pregada, tem dois resultados possíveis. O primeiro resultado é a libertação que a verdade produz. Jesus falou: conhecereis a e a verdade vos libertará. A outra opção é a pessoa se afastar da verdade. Sempre foi assim. Jesus certa vez estava pregando, fazendo milagres, e uma multidão seguiu ele. Jesus multiplicou os pães. Que maravilha, a multidão seguiu Jesus. Jesus atravessou para o outro lado do milagre, e a multidão que alimentou dos pães foi atrás de Jesus. De repente, Jesus começa a falar um discurso para eles. Só que o discurso de Jesus não foi um discurso que agradou os seus ouvidos. Eles consideraram o discurso de Jesus um discurso duro. A grande parte foi embora. E de repente Jesus olha para os seus discípulos 12 e diz assim: vocês não querem ir também? E Pedro, como sempre, apesar das suas dificuldades, aquela afoito, mas alguém que Deus usou poderosamente, disse assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. O que ele estava querendo dizer? Senhor, não importa se é duro para nós, não tem outra. Não tem outro. Mas a realidade cristã sempre foi de resistência, desde o início da igreja. João, quando escreve a sua carta, o seu evangelho, na verdade, João, quando escreve o seu evangelho, ele diz assim que a luz manifestou no mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Paulo, escrevendo a Timóteo com relação aos últimos dias, ele disse assim, no capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 3, assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. A versão atualizada, ela diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas
tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Nós vivemos esses dias. E por isso que em muitos lugares já não se fala mais a verdade como deveria falar. Porque uma grande preocupação é não esvaziar a igreja. E aí você precisa falar o que as pessoas querem ouvir. E algumas pessoas começam a transformar o culto em lugar de show. Às vezes transformam a mensagem numa mensagem coach, de alta ajuda. Enquanto isso, a sã doutrina vai ficando esquecida, sem ser ensinada pela igreja, para a igreja do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o propósito de Paulo aqui nessa oração era para que a igreja entendesse o mistério do que é ser igreja, corpo místico de Cristo. Sem a ação do Espírito Santo, ninguém consegue compreender isso. Então ele ora para que houvesse a iluminação na vida das pessoas. E que o Espírito Santo de Deus ilumine a cada um de nós para compreendermos aquilo que Deus quer nos ensinar em toda a palavra do Senhor. Quando nós pregamos os primeiros versículos, nós aprendemos sobre as bênçãos espirituais da igreja, aprendemos a origem das bênçãos, de onde ela se origina, onde é a fonte de origem da bênção da igreja. Aprendemos algumas bênçãos que foram enumeradas. E agora Paulo fala que a igreja precisa compreender um pouco mais sobre esse assunto. E ele vai entrar em alguns assuntos mais para frente. Mas esse trabalho inicial de Paulo é fundamental para entrar em outras questões. E aqui, meus irmãos, a igreja como corpo místico de Cristo precisa ser esclarecido que não é uma denominação. Como eu disse no início, é a comunidade do salvo. Não é uma denominação. E aqui eu preciso entrar em alguns assuntos que são sensíveis, mas que são necessários para a nossa compreensão. Por quê? Porque Paulo aqui não precisou entrar em alguns assuntos que nós precisamos entrar. Porque naquela época, o assunto que nós vamos entrar aqui não fazia parte da igreja. Não era ensinado na igreja. Isso veio posteriormente. Por isso Paulo não precisou de mencionar essas coisas. E quando nós falamos de igreja, corpo místico de Cristo, Paulo fala aqui, apresenta que essa igreja tem um cabeça. E esse cabeça é Cristo. Meus irmãos, quando nós falamos de algumas coisas e mencionamos às vezes a fé de alguns irmãos, de alguns cristãos, nós não estamos querendo atacar a fé de ninguém. Às vezes nós somos mal compreendidos. Quando nós referimos à questão de Maria, as pessoas logo falam, os crentes não gostam de
Maria. Não é assim? Isso é de uma injustiça tremenda. O nosso foco não é a pessoa de Maria. O nosso foco não é quem as pessoas. O nosso foco é a doutrina. Como nós estamos referindo à doutrina. Nós queremos trazer para a luz da palavra aquilo que é a doutrina, aquilo que é ensinado, para a gente entender as coisas, para não ficar dúvidas. Por que eu estou falando isso? Porque na teologia católica ensina-se que existe apenas uma igreja mística de Cristo. E está corretíssimo. Apenas uma igreja mística de Cristo. Mas o que acontece? Na mesma teologia católica, Pedro, agora vamos falar de duas figuras importantes na história da igreja, e que Paulo não precisou de falar aqui nesse contexto, porque não havia necessidade nesse contexto, mas no contexto de igreja, posteriormente nós vamos falar. Então, na teologia católica, Cristo é o cabeça da igreja, o corpo místico, mas Pedro também é o cabeça da igreja. Mas a igreja não tem duas cabeças. A igreja, na teologia católica, tem um cabeça só, ou seja, Cristo seria o cabeça, Cristo é o cabeça invisível, Pedro cabeça visível, e Pedro com a mesma autoridade de Cristo, falando as verdades para a igreja. Então, na teologia católica, Pedro é visto como o primeiro papa da igreja. O primeiro papa da igreja é Pedro. E por causa disso, eles têm uma teologia chamada teologia de sucessão apostólica. E que os demais papas que existem na igreja católica continuam sendo sucessores de Pedro, e com Pedro, portanto, a mesma autoridade de Pedro, e falando da mesma autoridade de Cristo, verdades para serem observadas por toda a igreja, porque a igreja é única. Portanto, a verdade do Papa disser tem que ser verdade para todas as igrejas. E por que então nós, cristãos evangélicos, não seguimos as orientações que vêm do Papa de Roma? Porque nos tempos apostólicos, Pedro nunca foi reconhecido como Papa da igreja. Pedro nunca foi reconhecido como cabeça visível da igreja. Pelo contrário, Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, vai citar Pedro. Interessante que toda vez que Pedro é citado no Novo Testamento, os irmãos podem pesquisar, jamais ele é citado de forma a elevar-se aos demais. E aí o que acontece? Quando Paulo fala de Pedro, ele fala que Pedro, Tiago e João eram considerados colunas da igreja. Então eles tinham o fundamento da igreja, Cristo. Os apóstolos, todos eles com a autoridade de Cristo, explicavam verdades reveladas a eles, exclusivamente a eles, no tempo bíblico, para a formação da Bíblia, para trazer a revelação do que é a igreja, a revelação para a igreja de todas as épocas. Eles tinham autoridade que foram dadas a esses apóstolos de Jesus Cristo, que não foram transferidos para nenhum outro líder posteriormente. Portanto, o que os apóstolos ensinaram eram fundamentos. Então, quando a igreja do Senhor, ela é dita que ela é uma igreja apostólica,
ela é católica e apostólica. Católica no sentido universal. A igreja do Senhor, o corpo místico, é católica no sentido universal. E ela é apostólica, mas ela não é apostólica no sentido de ter um apóstolo. Não é. Ela é apostólica no sentido de que as doutrinas deixadas ensinadas pelos apóstolos foram os fundamentos apostólicos. Agora, Paulo, certa vez, escrevendo assim: eu pus como sábio arquiteto o fundamento, outro vem e edifica sobre ele. Os que vão chegando vão edificando a igreja, mas sempre sobre o fundamento apostólico. Nós não podemos afastar do fundamento apostólico. E aonde nós encontramos o fundamento apostólico? Na palavra do Senhor Jesus. Então Pedro, ele é coluna, João é coluna, Tiago é coluna, André é coluna. Todos os apóstolos tiveram a mesma posição no corpo, na formação do corpo místico de Cristo, como colunas da igreja. E não foi ensinado que então Pedro fosse o Papa e que depois tivesse uma sucessão de Papa com a mesma autoridade de Pedro, para continuar dizendo a verdade. Então, veja bem, eu vou fazer uma citação aqui de como que é ensinado na fé católica a respeito de Pedro. A citação de Filipe Aquim, que é um professor de história, é um teólogo da Igreja Católica, muito conceituado na Igreja Católica, abre aspas, diz assim: São Pedro foi o apóstolo que recebeu as chaves do reino dos céus e desempenhou um papel fundamental na disseminação do cristianismo. Frequentemente, ele é lembrado como o guardião das portas do paraíso. Além disso, São Pedro é uma figura central na história da Igreja Católica, sendo reconhecido como o primeiro Papa. Sua vida e seus ensinamentos continuam a inspirar milhões de fiéis ao redor de todo o mundo. Fecha aspas. Nessa afirmação, quase tudo que ele falou aqui é verdade, com exceção de uma coisa: que Pedro tenha ocupado o cargo de guardião das portas do paraíso. Não foi isso. As chaves do reino não tem nada a ver com isso. Deus, Cristo, concedeu a Pedro o privilégio de ser o primeiro a pregar o Evangelho e abrir as portas do reino, primeiro para os judeus, depois para os gentios, quando é pregado para Cornélio, e para os demais povos. Depois, Deus se viu como necessidade, no propósito de Deus agora chama o perseguidor da igreja, chamado Paulo, que perseguia a igreja achando que estava fazendo coisa certa, e ele achava que estava agradando a Deus, perseguindo a igreja. E de repente ele encontra com Cristo, e Cristo agora separa Paulo. E da mesma forma que Pedro foi separado para o ministério apostólico junto com os judeus, a ênfase de Pedro era agora os judeus, Paulo é separado pelo mesmo Espírito e pelo mesmo Cristo para o apostolado junto aos gentios. E Paulo então foi o que mais escreveu, que mais doutrinou a igreja, que está registrado na Bíblia, porque a igreja se tornou, na sua maioria, gentílica, né? Povos de outras nações que foram convertendo e entrando no cristianismo. Então, as chaves estavam ligadas à autoridade que foi dada aos apóstolos para decidirem coisas relacionadas ao reino de Deus naquele período, e que todos os demais apóstolos receberam igualmente a mesma autoridade. Pois bem, então,
nós não podemos pensar no Pedro hoje com uma chave lá, com aquele que é o que tem o direito de abrir e fechar a porta do céu para ninguém. Isso não existe, biblicamente falando, né? E aí eu fui para o catecismo católico, e diz assim: a igreja ela é apostólica porque está fundamentada sobre os apóstolos. Isso em três sentidos. Foi e continua a ser construída sob o alicerce dos apóstolos, segundo Efésios, capítulo 2, versículo 20. Que é o que nós vamos entrar daqui a pouco no próximo culto. Nós vamos continuar pregando. Está corretíssimo essa afirmação que está aqui no Catecismo Católico. Testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Então, por que a igreja ela é apostólica? Por causa disso. Corretíssima a afirmação. Também ela é considerada apostólica, segundo o catecismo, porque guarda e transmite, com a ajuda do Espírito Santo, que nela habita, a doutrina, o bom depósito, as sãs palavras recebidas dos apóstolos. Correto? A igreja apostólica é aquela que guarda e, com a ajuda do Espírito, transmite as palavras ensinadas pelos santos apóstolos. Perfeito. Aí nós temos uma terceira observação. Continua a ser ensinada, essas verdades apostólicas, continua a ser ensinada, santificada, dirigida pelos apóstolos até o regresso de Cristo, graças àqueles que lhe sucedem no ofício pastoral, os clérigos dos bispos, assistido pelos presbíteros em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja. Então aqui já sai um pouquinho, porque vincula toda a necessidade a uma submissão a tudo aquilo que o Papa disser que é verdade, mesmo que você não encontre uma base bíblica. Na concepção católica, a igreja só é apostólica se obedecer o ensino que vem do Papa, porque o Papa ele é conhecido como vigário de Jesus Cristo. Jesus governa a sua igreja de modo visível, ordinário, por meio do Papa, o seu vigário na terra. Ainda, de acordo com o imortal ensinamento do Papa Bonifácio VIII, Cristo e Pedro formam uma só cabeça. Uma única igreja, portanto, tem um só corpo, uma só cabeça, não duas, como um monstro. Não. A saber, Cristo e o vigário de Cristo, que é Pedro, o sucessor de Pedro, e explica o catecismo de São Pio X que o Romano Pontífice dirige visivelmente a igreja com a mesma autoridade de Jesus Cristo, que é a cabeça invisível da igreja. Então aqui há um destoar do ensino bíblico quando foca que ele tem a mesma autoridade de Cristo para continuar dirigindo a igreja. Não, a autoridade é a palavra, a autoridade é a apostólica. O Espírito Santo usa o padre, usa o pastor, usa qualquer um que ele queira usar como pregador da palavra de Deus. Mas a autoridade é a autoridade apostólica que está registrada nos ensinos apostólicos. Aí nós chegamos no ensino da tão nobre Maria, Mãe de Deus, às vezes pelos protestantes ignorantes, desprezada por não compreender a sua importância na história de Cristo, da igreja, a sua importância. Alguns dizem que Maria foi uma mulher qualquer. Isso é um absurdo. Se referir a Maria como uma mulher qualquer. Não.
Como você pode dizer que Maria foi uma mulher qualquer, aquela que teve o privilégio de trazer dentro dela o Verbo encarnado? Isso é uma ignorância muito grande quando se fala a respeito de Maria dessa forma. Por outro lado, às vezes há um excesso em colocar Maria num patamar que nem Jesus e que nem os apóstolos colocaram. Nós encontramos na Bíblia nenhuma elevação para ela. Portanto, às vezes, os excessos que se cometem em nome dela, eu acredito que se ela pudesse ver o que está sendo feito no nome dela, estaria triste com o que as pessoas estão fazendo. Porque, pegando a fala do próprio Papa Francisco, uma das falas mais recentes dele, se opondo a uma tentativa de um movimento católico de criar um quinto dogma mariano, onde Maria passa oficialmente a ser reconhecida como corredentora, o Papa se opôs a essa tentativa com relação a isso, e ele disse o seguinte: o título que Maria sempre carregou, ela foi a primeira discípula de Cristo. Primeira discípula. E o título que ela sempre carregou e que sempre continuará carregando por toda a eternidade é o título de serva do Senhor Jesus. Corretíssimo. Biblicamente é exatamente assim que ela é apresentada, sem desmerecê-la em nenhum momento, sem desmerecer o seu papel nobre e sem deixar de olhar para Maria como alguém bem-aventurada, como ela mesma disse, que as outras pessoas lhe chamariam de bem-aventurada. E quem pode dizer que não foi, tem o privilégio de ser entre tantas escolhidas para ser a mãe do Salvador. É um privilégio tão grande que quando ela foi a grávida de Jesus, vai visitar a sua prima Isabel, a criança no ventre solta de alegria. E Isabel então expressa aquele louvor, porque reconhece toda aquela grandiosidade daquele momento histórico e profético. Por que profético? Porque Isaías falou que o menino ia nascer. Os profetas disseram que seria por meio de uma virgem que Cristo viria ao mundo. Então, era-se os cultos protestantes, quando muitas das vezes sequer falam do nome de Maria, talvez por ignorância, ou talvez por não ser bem compreendido, e os outros acharem que nós estamos falando mal de Maria. Mas veja bem, no site católico nós temos a seguinte informação da teologia católica: é necessário recorrer a Maria. Essa é a vontade de Deus, que recebamos tudo por meio de Maria. Essa é uma afirmação que não está de acordo com as Escrituras. Se essa fosse a vontade de Deus, por que os apóstolos não disseram isso para a igreja? Por que eles não ensinaram para a igreja? Nem João, que foi o último dos apóstolos a morrer no ano 90. Maria já tinha morrido lá no ano 60, parece, alguma coisa, aproximadamente.
mas você não tem nenhum ensinamento de ninguém recorrendo a Maria. Não há esse ensinamento, não há. O que nós temos? Nós ensinamos aqui nos versículos posteriores, quando Paulo fala do surgimento da igreja. O que ele diz? No versículo 3 do capítulo 1. Diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais dos domínios celestiais. Então, é em Cristo. Depois, ele continua falando, nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. E depois, seremos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Temos a redenção por meio do seu sangue. Então, toda a teologia apostólica, nós vamos ver essa ênfase e essa centralidade na pessoa de Cristo. E não é ensinado nada além disso. Porque quando se ouve isso, além de ser um ensino contrário à palavra, as pessoas começam a achar, porque em outras afirmações diz que quem não recorre a Maria vai ser perdido. Em outras palavras, vai para o inferno. Então, se nós protestantes não recorremos a Maria, preferimos recorrer a Deus em nome de Jesus, porque é isso que nós vemos nas Escrituras, e assim que os apóstolos oraram, fizeram suas orações diretamente a Deus, confiados nos méritos de Cristo, se nós assim fazemos, e aí? Vamos ser condenados por algo que a Bíblia não nos ensinou? Então, meus irmãos, nós precisamos trazer essa base para que as pessoas não tenham confusão do que é a igreja de Cristo, do que é a igreja universal, do que é sã doutrina. O que importa para nós? Ah, mas vocês não gostam da tradição? Não, nada disso. Toda tradição tem o seu valor, desde que para nós ela esteja de acordo com os ensinos apostólicos. Se nós temos uma tradição que ela vem e ela não choca com o ensino apostólico, ela será sempre bem recebida. Sempre. Nós não vamos desprezar uma tradição. Existem muitas tradições. Aí as pessoas hoje querem acabar com as tradições. Vamos acabar com isso. E aí começam a criar um problema no meio cristão, porque nada agora presta, tem que mudar tudo. E não é assim. Existem coisas que já estão um tempo conosco, que tem uma história, que tem uma marca. E se essa coisa, se essa tradição não fere a palavra de Deus, por que rejeitar? Então, nós precisamos entender, nós fazemos parte da igreja, como místico de Cristo, mesmo não tendo que submeter às orientações do Papa, porque nós estamos sendo guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, que nos ilumina por meio da palavra. Quem são os filhos de Deus? Segundo a Bíblia, aqueles que aceitam a Jesus como o único e suficiente Salvador se tornam o quê? Filhos de Deus. Aí Paulo fala assim: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus guia a igreja de que forma? Hoje, o Espírito de Deus pode falar conosco de diversas maneiras. Nós estamos trabalhando, pode usar alguma coisa para trazer uma palavra para a gente. Até nos dar livramento. Ele pode fazer isso. Mas a fonte mais segura, para você ter certeza de que foi o Espírito de Deus que falou com você e não foi outro Espírito, é a palavra de Deus.
Paulo orientou o seguinte, que a igreja precisava ter discernimento de espírito. Porque existem 3 espíritos que operam. 3. Quais são? Vai lá, Josimar. Quais são os 3 espíritos que operam? O espírito do inimigo e o espírito do homem. Espírito Santo, o espírito do inimigo e o espírito do homem. E nós precisamos ter discernimento para saber. Isso aqui é o homem que está falando, e às vezes até fala em nome de Deus, é o homem que está falando, às vezes é coisa da emoção humana, não é nem coisa do espírito do inimigo. E talvez nem é maldade da pessoa. Ele sentiu, ele achou que aquilo era uma revelação de Deus, entregou alguma revelação, ele não é mau, ele não está sendo mau, ele não está tendo uma maldade em fazer aquilo, ele às vezes apenas confundiu aquilo que é o seu pensamento com aquilo que é a revelação. Pode acontecer? Pode acontecer. Agora, pode acontecer do espírito inimigo também manifestar e trazer uma revelação que não é de Deus? Pode. Como que Paulo orientou para nós com relação a essa manifestação? Ele escreveu aos Gálatas, primeiro capítulo, ele disse o quê? Se alguém vos ensinar um outro evangelho, além ou diferente desse que nós, apóstolos de Jesus, estamos ensinando, vocês devem considerar maldito, não é a pessoa, é o evangelho, é o ensino, anátema, maldito. E aí vai dizer assim: ainda que seja um anjo que desça do céu. Aí o negócio, olha que ponto que Paulo falou. Se você receber, eu tive um anjo que me visitou lá em casa, que coisa, nunca vi um anjo, foi ser um anjo do tamanho lá maior do que esse lugar aqui, e trouxe uma revelação para mim que agora tem que ser desse jeito, porque até então a igreja foi conduzida desse jeito, mas a partir de agora o anjo me trouxe uma revelação que o que foi para trás acabou, mas daqui para frente tem que ser assim, porque o anjo trouxe uma revelação diferente do que está na Bíblia. Como que nós temos que agir com relação a essa manifestação? Não vem de Deus. Deve ser considerado anátema, maldito, não vem de Deus. Até porque diz Paulo que Satanás se transfigura em anjo de luz. Pode trazer uma mensagem. E qual é o propósito? Desvirtuar a igreja, afastar a comunidade do caminho seguro da salvação, que é o que o Evangelho traz para nós e revela para nós com toda segurança Cristo Jesus e a nossa salvação pelos méritos unicamente de Cristo. E, aliás, o escritor aos Hebreus diz assim, que nós temos que ter ousadia para entrar no lugar santo, lá onde antigamente, antes, na antiga aliança, tinha um lugar santo onde os sacerdotes ministravam. Além daquele lugar santo que os sacerdotes ministravam, o povo ficava ali fora, no pátio. O povo não entrava no lugar santo. No lugar santo, o sacerdote entrava e ministrava. Depois você tinha o lugar santíssimo, que o sacerdote não entrava, só o sumo sacerdote podia entrar lá, onde estava a arca da aliança. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, e não podia entrar sem sangue. Se entrasse sem sangue, o que acontecia com ele? Morria, porque ele tinha que entrar com sangue. Jesus vem, morre, o véu do templo rasga de alto a baixo. E aí o escritor aos Hebreus, com toda a autoridade do Espírito, diz assim: agora nós temos que ter ousadia para entrar lá onde ninguém podia entrar, pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu. Aonde que Cristo abriu esse caminho? No Calvário. Ele abriu o caminho na cruz, ele abriu o caminho de acesso para o pecador chegar a Deus. E nós precisamos agora entrar na presença de Deus por esse caminho, pela cruz de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Jesus. E aí, nós podemos ir diretamente a Deus, sem nenhuma interferência de outros.
liberdade. Você só precisa de ousadia para crer e colocar em prática essa verdade e desfrutar dessa liberdade e dessa presença de Deus na vida do seu povo, e com ousadia olha para a cruz de Cristo e entra na presença de Deus. Sabe por quê? Se não for os méritos dele, quem de nós podemos chegar diante de Deus? A Bíblia diz que Deus não pode ver o mal. Quem poderia chegar diante de Deus e permanecer vivo? Qual pecador podia se aproximar diante de Deus e permanecer vivo? Mas com Cristo e pelos méritos dele, nós podemos chegar diante do Pai, diante de Deus, e ouvir o bom conselho dele, porque nós fazemos parte da família, a família de Cristo Jesus, família de Jesus. Jesus certa vez falava assim para ele assim: sua mãe e seus irmãos estão aí fora te chamando. E ele olhou para todas as pessoas e fala assim: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele, José, meu pai, meu pai, esse é minha mãe, meus irmãos. Fazemos parte da família do Senhor Jesus. E isso nós vamos falar na próxima, mais para frente também, no livro da carta de Paulo aos Efésios. Ele também trata dessa questão da família de Deus, a igreja como família de Deus. Que Deus abençoe todos nós e possamos entender esse mistério. E olhar para Maria agora, se alguém olhava diferente, olha para Maria da forma que a Bíblia nos instrui a olhar para ela como aquela que é agraciada por Deus, a bem-aventurada. É isso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Está cantando um pouco? Bem? Projeção, né?